como foi dali em diante, quando finalmente eu aceitei que o meu filho era diferente, eu peguei a lista mental que eu fiz de todas aquelas frases que aquela médica falou pra mim e eu prometi pra mim mesmo que no que dependesse de mim e dos meus esforços, meu filho ia riscar cada uma dessas frases. E quando a gente tivesse riscado a última frase que ela falou, eu voltaria naquele consultório e mostraria pra ela que ainda há esperança, que ainda há chances e ainda há luz no fim do túnel. Mas que se ela continuasse dando diagnóstico para os pais daquela maneira, muitos não iriam fazer como eu. Iriam afundar, iriam aceitar e não correriam mais atrás porque iam estar conformados com tudo que ela disse. Então, a primeira coisa foi o desfraude. Batalhei muito, passei horas no banheiro com ele. Foram assim, semanas, dias de muita insistência para ele sair da fralda. E ele saiu do xixi e depois foi a mesma batalha para ele sair do cocô. Quando ele foi para a escola nova, ele ainda levava uma fralda na bolsa, porque quando ele começasse a se esconder, era a hora que ele queria fazer o número 2. E aí elas colocavam a fralda, ele fazia e tudo bem. Mas eu consegui usar de um meio, onde eu colocava ele no banheiro, né, 2 horinhas antes, e ali eu ia conversando, falando, mostrando muitos vídeos de higiene pessoal, de hora de cocô e xixi, para ir adaptando ele, e graças a Deus a gente conseguiu tirar ele também da fralda, totalmente. Outra coisa que a gente riscou da lista e foi muito emocionante foi a parte dele não ter amiguinhos, dele não conseguir frequentar a escola e dele não ser convidado para aniversários. Nos 6 primeiros meses da nova escolinha dele, ele fez amiguinhos, que por mais que tivesse, né, a questão dele ainda morder, às vezes bater, mas depois eu descobri que isso aconteceu com todas as crianças naquela creche. Não foi só com o meu, então eu descarto um pouco isso de ser 100% autista. Eu acredito que foi 50% o autismo e 50% a criança mesmo, porque todas as outras não eram e elas fizeram da mesma forma com outros coleguinhas. Então, ele passou a frequentar a escola, onde ele frequenta e está até hoje. Ali ele fez amiguinhos que compreenderam ele, que começaram a cuidar dele na escola, e ele foi convidado para a primeira festinha de aniversário. E quando nós chegamos, eu achei muito estranho a festinha não ter som. E quando eu ouvi a mãe da aniversariante falar, vamos ligar o som, ela falou assim, não, o meu amigo João Arthur não gosta de som, então para ele ficar no meu aniversário não vai ter som. Gente, imagina o meu coração explodindo de alegria, um misto de emoção, um misto de empatia. A minha vontade foi agarrar ela e beijar e abraçar, e foi exatamente o que eu fiz. E como o mundo não é só um mar de rosas, né, e todas as rosas têm espinho, nesse mesmo dia desse mesmo aniversário, uma criança sentou ao lado dele no parquinho, no brinquedo, e falou assim, estava eu e minha mãe, e a criança falou assim, sabe, a minha mãe não quer que eu brinque mais com ele, mas eu gosto muito dele, e como eu vejo que ele tem dificuldade, eu quero ajudar, então eu brinco com ele escondido da minha mãe. Gente, meu coração explodiu, que vontade de ir lá, sabe, e falar com essa mãe, que ela não sabe o que eu passo, que ela não sabe a dificuldade que ela não tem ideia. Minha mãe segurando a minha mão e falou pra mim, calma, calma, que com o tempo e com a convivência, ela vai mudar de ideia. E eu saí de perto, eu fui pro banheiro, porque eu não aguentei. Eu precisava chorar. E a minha mãe ficou com aquela criança. E ela conversou muito com aquela criança. E com o passar do tempo, a mãe da criança hoje ama meu filho de paixão. A criança brinca com ele, sabe? E assim, a gente tem uma afinidade agora muito maior. Então, para todas as mães que estão chegando agora nesse mundo autista
e vai passar por essa caminhada porque você não vai ter como fugir disso, do preconceito, dos olhares tortuosos, das palavras que machucam mais do que um tapa. Não se desespere e não desanime. Ainda tem luz no fim do túnel e ainda tem pessoas muito boas para nos ajudar. Bom, e o tratamento, né? O tratamento dele, inicialmente, começou apenas com as terapias. Então, por 6, 7 meses, nós ficamos com a fono, porque até então ele tinha um atraso muito grande da fala, e com a psicopedagoga por conta da questão dele já estar na escolinha. Depois desse período de 6, 7 meses, nós voltamos para refazer os exames. E aí sim, tivemos algumas alterações, onde a idade cronológica dele não batia com a idade mental. Então, se ele tinha ali 5 anos, 4 anos, ele estava com uma idade mental de 2 anos, tá? De 1 ano e meio. Então, precisou-se entrar com medicações. E aí a gente começou com a medicação. Ele foi tendo ganhos, foi tendo avanços, e nesse período a gente conseguiu uma ortomolecular especialista em autismo. E ali começamos o tratamento. Então a gente começou a ir mais para esse lado de tratamento natural. E foi algo muito trabalhoso, porque a primeira coisa que eu tive que fazer foi tirar o leite. Depois a gente fez rotação dos alimentos. Aí nós começamos com a suplementação baseado nos resultados dos exames dele. E depois a gente começou a ampliar esse leque das terapias cognitivo-comportamentais. Antes eu estava com a fono numa esquina, com a pedagoga numa outra esquina, com a psicóloga no outro bairro. Então e cada dia diferente, então eu ficava ocupada quase que a semana inteira. Atualmente ele faz o uso ainda de medicação da neuropediatra, mas é mínimo do mínimo do mínimo do mínimo a dose, tá? A suplementação da ortomolecular com as vitaminas, com os ômegas, com os minerais, com tudo de acordo, né? Com as homeopatias também, por conta das alergias dele. E faz as terapias cognitivo-comportamentais nesse centro, né, de referência, que tem a fono, a psicopedagoga, a psicóloga e a psicomotricista, tá? Com a fono e a psicóloga e a psicomotricista, a gente faz um tempo na semana de cada uma. Mas com a psicopedagoga, a gente faz 2 tempos na semana, porque a gente precisa, né, de estimular mais ele nessa questão por conta da escola, né, da alfabetização dele. E ultimamente, né, de 2020 pra cá, a gente incrementou a aromaterapia. Na verdade, eu já ouvia falar da aromaterapia desde 2017, mas eu fui muito resistente, eu confesso. Eu acredito que por eu ser enfermeira, por eu acreditar muito na ciência ali tradicional, eu não acreditava que seria possível, através da inalação de um aroma, a gente conseguir organizar pensamentos, comportamentos, a gente ajudar nas sinapses nervosas. Então, assim, quando eu verdadeiramente me abri para iniciar o novo, porque tudo eu já tinha tentado, então só faltava isso. Porque com a ortomolecular, além da suplementação, a gente fez biomate, a gente fez ilíbia, a gente fez detox, a gente fez homeopatia, a gente fez auriculoterapia com ozônio, ozonioterapia retal, fizemos terapia neural. Então, quer dizer, a gente já tinha meio que tentado bastante coisa. Então, o que me custava acrescentar a aromaterapia? Em 2019, eu comprei meu kit e comecei. E quando eu decidi começar nele, ele começou a ter uma resposta muito significativa. Foi onde que eu percebi que ele teve melhora da coordenação motora, pediu para subir em árvore pela primeira vez, começou a andar de bicicleta, uma bicicleta que ele já tinha 3 anos guardada ali, visível, e ele não andava, nem sentava nela, era um terror para colocar ele ali.
Depois eu vi que a fala foi soltando. Então, assim, associando, né, tudo isso, ele tem esses ganhos. E hoje eu sou a adepta da aromaterapia. Tudo eu resolvo primeiro com a aromaterapia. Se ela não der jeito, aí sim, no último caso, a gente parte para terapia tradicional, né, que são as medicações sintéticas. Mas fora isso, nós estamos aqui na vibe de tudo o mais natural possível.